Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Esta leitura nos convida a depositar nossa confiança em Jesus, que lançou a semente do reino de Deus, e a colaborar para que essa semente cresça e produza frutos de amor, solidariedade e justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-los? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. A realidade do reino de Deus, retratada por Marcos na parábola, pode ser comparada com aquilo que se verifica quando um agricultor lança semente e depois continua sua vida ordinária até a colheita. Esse pequeno exemplo da vida do camponês serve para esclarecer um aspecto da situação do ser humano perante o reino de Deus. O ponto de confronto é sugerido pelo contraste entre o pequeno começo do germinar e a grandeza do resultado final, quando a semente se torna planta e frutifica. Esse é o trabalho do discípulo que anuncia a boa nova do reino. Anunciar a palavra é como lançar sementes, e com certeza Deus as fará frutificar. A semente tem vida própria, isto é, tem o potencial de germinar, de se tornar planta e frutificar. Igualmente, o Evangelho semeado no coração das pessoas tem o potencial de tocar o coração, converter e transformar aquele que ouve em discípulo comprometido com Cristo. A narrativa do grão de mostarda destaca que essa semente, tão pequena, tem um destino surpreendente para uma planta considerada de pequeno porte. Sua pequenez lembra que o discipulado instituído por Jesus também teve um início pequeno, mas com certeza se desenvolverá de forma gigantesca e surpreendente. A palavra semeada tem em si a força de frutificar. Por isso, os discípulos devem semear com essa esperança. Os frutos são uma realidade certa, como a da semente de mostarda, que se torna grande hortaliça. Não é por acaso que Jesus escolhe a semente de mostarda. Essa planta tem como característica se espalhar por si mesma, uma vez semeada em um ambiente. A mostarda não precisa ser continuamente semeada ou replantada.
É uma espécie de hortaliça que se multiplica continuamente por si mesma. Essa parábola mostra o contraste entre a pequenez da semente e o tamanho da árvore, entre o começo insignificante e o fim maravilhoso. Com essa pequena comparação parabólica, Jesus faz aos discípulos o convite à esperança e à confiança que o reino de Deus, uma vez semeado, frutificará com certeza. Não obstante, os humildes inícios da ação de Deus para tornar manifesta e operante sua justiça e o triunfo da liberdade na pessoa e na obra de Jesus. Sua manifestação final levará toda a história humana à plena justiça e liberdade. Seu projeto de salvação acolhe a todos, como a árvore que acolhe os pássaros do céu. Oremos. Divino Mestre, diante dos obstáculos no anúncio do Evangelho, somos tentados a desanimar. Então, reaviva em nós, Senhor, a esperança de que o reino de Deus, que é como uma semente quase invisível, no tempo oportuno, produzirá abundantes frutos. Senhor, aumenta a nossa fé. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.